Reforma suíça começa um pouquinho depois da luterana, com Zwingli e Calvino, se expande com bastante força na Europa. Ela tem muita organização e uma sistematização teológica muito definida, com catecismo, com confissão. Essa é a reforma calvinista. Então veja que a gente tem uma doutrina básica sobre Deus e Cristo que vem lá de trás. Outros aspectos da teologia que a gente conhece é escrita e desenvolvido nessa época. E aí se escreveram sobre doutrinas, governo de igreja, normas para o culto, como é que a gente lida com a política, com a sociedade. E a famosa confissão de fé de Westminster é a principal confissão que tem essa expressão de pensamento calvinista. E o que eles enfatizaram mais? Vindo dessa divisão daquilo que envolvia o catolicismo medieval, a ênfase foi na soberania de Deus, na predestinação, no monergismo. O que é monergismo? É que na ação entre Deus e o homem tem uma força só, que é a divina agindo. Os dois pactos, chamado das obras e da graça, a importância da lei de Deus, o governo representativo na igreja, presbíteros e diáconos, e aquilo que definia como deveria ser o culto, o chamado princípio regulador. Toda a igreja reformada ou presbiteriana é a igreja que funciona nesse sistema. Por isso, em Genebra tem os famosos 4 reformadores, numa grande praça: Calvino, Farel, Beza e o escocês John Knox, que se refugiaram e ajudaram a moldar a tradição reformada. E aí vem a questão: os reformados, até numa oposição ao jeito aristotélico de pensar no catolicismo, eles começaram a enfatizar muito o fato de que quem faz tudo é Deus e não é o ser humano. Aí eles definiram o que é chamado de tulip, a tulipa. A sigla ficou famosa a partir da língua inglesa, mas o que eles disseram? Eles dizem o seguinte: primeiro, que o ser humano não é que ele é caído, não é que ele é fraco, não é que ele é mau, ele é horrorível, mistura de horroroso com horrível. Ele não tem nada que preste. Existe o que é chamado de depravação total do ser humano. Não há nada de bom, todo ser humano é completamente corrupto. A segunda coisa é que Deus é que escolhe as pessoas, escolhe e as predestina. E a pergunta é: com base em quê? Resposta: em nada. Deus não tem razão para escolher ninguém, Ele escolhe a partir da sua decisão soberana. E essa eleição, portanto, ela é incondicional. Ela não tem qualquer participação humana. A terceira ideia, é isso que assusta um pouquinho mais os não calvinistas, que eles vão ouvir isso, e talvez você vai se assustar agora, é a ideia de que a expiação, a obra de Cristo, não foi em favor de toda a humanidade. A expiação foi feita somente pelos eleitos, somente por aqueles que serão salvos. Por quê? Porque a ideia é que isso não poderia morrer em vão. Se ele morreu por alguém, aquela pessoa tem que ser salva, senão o seu sacrifício não é eficaz. Portanto, a expiação limitada quer dizer que Jesus não morreu por todo o mundo, mas somente pelos eleitos e pelos salvos. Depois, a ideia da graça irresistível, que ninguém pode dizer não ao Evangelho. Por quê? Porque quando Deus chega para atingir a pessoa pode pensar no que ela quiser, mais cedo ou mais tarde ela vai chegar lá. Isso é igual Jonas, ele quer ir para Tarsis, mas não tem jeito, vai acabar em Nínive. Vai ser igual Paulo, pode perseguir, uma hora ele vai te pegar. Então, a graça não pode ser resistida. E finalmente, que a pessoa que é salva, mais se perderá, que uma vez salvo, salvo para sempre, o que é chamado de perseverança dos santos.